a gente fez aqui uma pequena amostra aqui de jogadores que são, assim, jogadores que mostravam muita raça em campo, muita vontade. E isso aí o torcedor do Flamengo gosta de ver. Independente, às vezes, do cara, tecnicamente, não é um absurdo, não é um jogador, né, que faz, assim, aquele jogo absurdo, mas o cara consegue entregar em campo, na vontade, na raça, tudo que é pedido para ele, né? A gente vai levantar aqui a imagem aqui dos jogadores. O Rodrigão, se ele puder comentar alguma coisa sobre esses jogadores, ou se tiver também algum jogador que ele acha que deveria estar aqui nessa seleção nossa aqui de jogadores que honraram o manto. E também o nosso chat, se tiver aí a lembrança de alguém, para comentar aqui. A gente teve aqui o último jogador, o João Gomes, né, que foi dos últimos tempos aqui, que mostrava, cada vez que entrava em campo, honrava o manto, né? O Diego Ribas também, que é muito criticado, mas o Diego Ribas, pô, deu uma entrevista certa hora, né, que o Flamengo estava numa fase ruim antes de chegar aquele monte de craque. Ele falou, né, que se tivesse que andar ele, a família dele, com um carro blindado, com segurança 24 horas e tal, ele faria isso, porque ele queria realizar um sonho, tinha um propósito de jogar no Flamengo, de conquistar títulos pelo Flamengo, e ele faria de qualquer jeito, independente se o nego ia bater nele, se ia agredir a família, o que fosse fazer, ele ia botar segurança, ia, tipo assim, mudar a vida dele para realizar um sonho, e você vê que ele se entregava realmente em campo. Foi assim, um capitão que honrou o manto, e foi assim, premiado aquela final, aquele passe que ele deu para o Gabigol lá em 2019, foi uma coisa assim absurda, foi um prêmio que ele recebeu pela entrega que ele fazia. Você concorda, Rodrigão? Comenta um pouquinho sobre os jogadores da nossa seleção aí, e se tem algum que você acha que deveria estar aqui também. Você está silenciado, Rodrigão. Desculpa aí, galera, esqueci que dessa lista que está aí, por exemplo, Diego Ribas, não que eu não achava ele sem raça, não é isso? Mas eu não achava ele exatamente um cara raçudo. Eu achava que ele era mais importante assim fora de campo, né? E nesse exemplo que você deu, que ele foi atacado na saída do ônibus, né? E aí nesse jogo ele deu essa resposta, eu achei bonito também. E o jogo ele fez gol também, acho que foi contra o Ceará, se não me engano. Eu não estaria na minha lista, mas entenda bem, não é que eu não acho que ele não tem, não é que o cara não é sem raça, né? Não é isso. Eu acho ele normal. Por exemplo, o Vitinho, para mim, é sem raça. Esse é sem raça. Ele tem um excelente jogador, mas, porra, não tem raça. O Diego Ribas não é o caso dele ser sem raça, mas também não acho ele raçudo. Eu acho ele normal, um jogador normal, ele se entrega normalmente. Agora, nessa relação aí, eu concordo com todos os outros, né? Eu colocaria também o Ronaldo Angelim. Eu até esqueci de mencionar, poderia ter mencionado antes, esqueci, agora que eu lembrei dele, o Ronaldo Angelim, eu acho que ele era raçudo, né? Aí, desses aí, para mim é Rondinelli, Mancuso, o Idemar também, o Charles Guerreiro, o João Gomes e o Williams, eu acho que já era característica deles, assim. Não sei se exatamente eles eram raçudos, mas era característica de volante, né? Para mim, os mais raçudos aí é Rondinelli e Mancuso. Esse argentino ele merecia um time melhor no Flamengo, cara. Assim, por exemplo, pegar um time, merecia ganhar uma Libertadores, pô, ele era muito, muito raçudo, né? Então, esses jogadores, cara, por exemplo, o Charles Guerreiro era um jogador que até tecnicamente não era tão bom, mas são jogadores que viram referência, ídolos no Flamengo, viraram ídolos do Flamengo porque eram raçudos, entendeu? Então, assim, a torcida do Flamengo dá muito valor a isso. Mesmo a gente tendo um time técnico, que é, por exemplo, o atual, mas que joga com raça também, que era igual ao time de 80. O time de 80 era muito técnico, o maior time depois do Santos e Pelé, mas era um time raçudo também, né? Eu queria até fazer uma menção aos que os colegas falaram antes do que é ser Flamengo, que até um texto que eu sempre
sempre vi assim, sempre gostei desse texto, esse pequeno texto, né? Que eu acho que resume muito o que é ser Flamengo, né? Que é mais ou menos assim: Flamengo não se torce, Flamengo se vive, se respira, se ama, mesmo quando dói. Então, o Flamengo é isso. A gente já passou por muita coisa ruim, né? Assim, mesmo quando doía na gente, quando a gente sofria, e a gente é Flamengo, cara. Nas horas boas e nas horas ruins. E as horas boas continue por muitos anos, né, cara? Que a gente já passou por muita coisa ruim também e a gente, nosso amor pelo Flamengo sempre, eu acho que nessas horas até cresce mais ainda, né? A gente quer defender. Exato. A instituição, a gente está ali, quando está naquela fase braba, a gente fica puto e falar recentemente, né, por exemplo, aquela de 2000, quando entrou aquela diretoria e começou a arrumar o clube, a gente sofreu pra caramba, cara. E a gente aguentou firme ali, a gente sabia, e poucas torcidas aceitam fazer isso. Hoje em dia a gente vê os outros clubes em situação difícil e a gente vê até torcedor falar, pô, se aparecer uma diretoria igual foi a do Flamengo, falar a verdade para a torcida, jogar real, a gente vai comprar ideia. Às vezes eu vi os corintianos falar isso, entendeu? Só que a gente, na prática ali, a gente foi sacaneado, mas a gente sabia que estava no caminho certo, né? Que a nossa hora ia chegar, e chegou, né? E espero que continue isso, que a gente ganhe títulos, e o que a gente merece, cara. Porque nas horas ruins, a gente estava ali junto, sempre teve. Todo mundo aqui, pessoal do chat e a torcida. E esses eventos, né, a Aeroflá, principalmente esse muito bonito de hoje, assim, o Aeroflá da final Libertadores, eu acho que o Andinho mencionou, aquele, para mim, foi o mais impressionante. Assim, foi uma coisa assim de emocionar mesmo. E, o cara via aquilo ali, velho. Ele tem que ele tem que morrer dentro de campo para conseguir o título, que foi o que aconteceu lá, né? Entendeu? E nesse Mundial a gente tem que ir para tentar fazer o melhor, Eu acho assim, tem essa questão dos europeus, beleza, mas lá dentro é 11 contra 11. Então, assim, tem que tentar de tudo, de todas as formas, assim, fazer o nosso máximo possível ali, né? Se não conseguir, é coisa de futebol, mas pelo menos a gente foi lá e tentou representar nosso clube da melhor forma. E eu acho que esse tipo de coisa que aconteceu hoje, assim, até principalmente com o Gerson, é para o cara ver também que não é só o dinheiro, né, cara? O dinheiro é importante. Mas o cara também não é que o cara ganhava mal, o cara é assalariado, aí vai, não é isso, o cara já ganhava um excelente salário. Não tô criticando, eu acho que o cara tem que pensar o que é melhor para ele, para a família dele, não é isso. Mas o cara também saber a hora que ele deve falar, que ele deve se pronunciar, não ele, né? Que ele não fala nada, né? Mas chegar e falar, pai, não fala nada não, espera acabar esse Mundial, depois a gente resolve isso, não deixa sair nada na imprensa, se realmente foi o staff dele que tudo indica que foi. Mas, ter esse cuidado, cara, por causa desse torcedor aí. Aí agora o torcedor, você viu, já xingou ele. Eu acho que aí é a hora do cara chegar assim, também agora eu vou dar uma resposta positivamente. Né? Que a gente quer isso, que ele pode até ir embora depois, mas que ele jogue bem o Mundial. Acho que todo mundo pensa assim, que ele, pelo menos, ele honre a camisa, né? Então, assim, não só ele, como os outros jogadores também. É isso aí. Muito bem, Rodrigão, muito bem comentado. Uma bela palavra sobre os jogadores aí. Vou pedir também o João e o Luciano para comentar um pouquinho sobre esses jogadores raçudos. E depois, se tem na cabeça deles algum para incluir aqui, né? Aí tem até a mensagem aqui do Deadpool flamenguista: Diego Ribas era raçudo, sim. Mesmo com sua idade avançada, nunca deixou de correr. Isso aí realmente a gente tem que concordar com o Deadpool. Eu tô assino embaixo do que ele falou. Eu acho ele muito raçudo e que ele mereceu realmente esse passe que ele deu pro Gabigol no final lá, né? Que,
foi aquela coisa absurda em 2019, e mereceu os títulos depois que ele veio ganhar no Flamengo em toda a sua carreira, mesmo que no final ali no banco, mas ele estava sempre ali como capitão, honrando a faixa de capitão e brigando com o Gabigol quando o Gabigol falava merda, e brigando com não sei quem quando alguém falava merda, tipo assim, assumindo quando estava errado, as coisas estavam ruins. Ele comprava a briga, ele assumia, então eu acho que isso é importante. Luciano, você tem alguma coisa para falar sobre os jogadores aí? Cara, eu acho que assim, só terminando, concluindo rapidinho o pensamento também sobre essa identificação do povo com o Flamengo, eu acho que se deve muito também pelo fato do. Não esse Flamengo de hoje, né? Mas aquele Flamengo que a gente aprendeu a amar desde pequeno ali, é um Flamengo muito parecido com o povo brasileiro, né? Sempre endividado, sempre correndo atrás, sempre na dificuldade, né? Sempre batalhando ali, mas sempre naquela luta diária do dia a dia ali, sempre, sabe? E é isso, cara. O Flamengo é isso, é não desistir, é lutar sempre, é lutar até o final, é raça, é garra, é vontade de vencer, é sempre. E isso, o povo, de uma forma geral, se identifica com isso, com esse pensamento, com esse sentimento de não desistir nunca. Né? Quantos títulos aí eu vi do Flamengo que todo mundo, tanta gente falava já era, não dá mais, não vai dar, tem tantos melhores, entendeu? Então, e o Flamengo não é isso. O Flamengo é aquele negócio de lutar até o fim, não desistir jamais, de lutar, de garra, de raça. E isso é uma característica do povo brasileiro, de uma forma geral, entendeu? E, assim, esses jogadores que você colocou aí, eu acho que eles simbolizam isso. Eles simbolizaram, assim, dentro de campo, essa paixão que a torcida tem pelo clube, essa paixão que a torcida tem pelo Flamengo. Então, eles conseguiram assimilar isso e demonstrar isso dentro de campo. Entendeu? O Diego Ribas, eu acho ele, como o Rodrigão disse, uma outra característica. Não que eu também não acho que ele seja raçudo e que ele corria, ele era guerreiro também, mas ele tinha um lado técnico, né, até superior aos demais aí, e ele também é aquela coisa também do fora de campo e tal. Mas, assim, essa identificação, essa vibração, essa garra, essa raça, essa coisa essa paixão que a torcida tem, que demonstrava isso em campo ali jogando, é como se fosse um torcedor, como se fosse um de nós dentro de campo. O Rondinelli, Deus da Raça, o Idemar, Mancuso também, como o Rodrigão disse, merecia um título maior, né, merecia um momento melhor. O João Gomes, recentemente, aí para a garotada que lembra, né? O João Gomes também corria por todo o meio campo do Flamengo, né? Era raça, era o nosso cão de guarda ali, lutava o tempo todo, corria o tempo todo. Charles Guerreiro também marcou época, né? Marcou gerações. O Williams, né? Do nosso Hexa lá em 2009. Pô, né? A gente fala muito do Pet Adriano, né? Mas o que jogou esse Williams, né? Em 2009 ali, com raça, com garra, ali sempre brigando, lutando. O que ele roubou de bola, né, Luciano? Depois entregou, não tá no gibi. O que jogou de bola, o que ele se entregava ali. E são jogadores, assim, que tecnicamente às vezes nem se sobressaiu, mas a torcida amava eles pela identificação. Pela identificação, porque eles tinham essa conexão com a torcida, de representar dentro de campo aquilo que a torcida queria, né? Aquilo que a torcida busca, né? E busca no Flamengo, né? Aquela raça, aquela entrega. Nessa lista eu acrescentaria talvez o Beto, né? Que a torcida do Flamengo carinhosamente chama até de Beto Cachaça, né? Mas jogava muita bola e tinha muita raça também. Então acho que é isso. Acho que é um dos motivos também do Flamengo ser tão apaixonante. Também se deve a esse tipo de jogador, que às vezes não entrega tecnicamente, mas na raça, na garra, isso causa identificação. Né? Eu acho que tem um ponto de ligação aí também muito importante nesse quesito. O Renatão também, o Renato Urubu, né, que batia falta lá, ele também se entregava muito em campo ali, né? A gente via que era um jogador, também tinha raça, vestia a camisa e honrava. Ô Jonas, você concorda com a nossa lista aí? Poderia falar um pouquinho dessa lista e se tem algum jogador da sua memória que está faltando aí? Não, pontuaram muito bem. Eu não sendo aí de algumas épocas aí, né? Mas você vê falando muito bem, né? Um ponto que o Rodrigão falou do Rondinelli aí, eu já escutei isso também, questão se tivesse um time melhor, né? Que ele entregava em campo, era coisa absurda. Eu já, se fosse para escolher um aí, igual põe ali, se eu colocar o João Gomes e o Williams, eu acho que era característica já do jogador. Mas o que o Diego Ribas, cara, passou no Flamengo ali, esse período aí, que ele que foi o pioneiro, né? Desse elenco de milhões aí hoje,
que ele que foi o primeiro a chegar para confiar no projeto aí, que logo em seguida aí 2019 foi histórico. Mas antes disso, você viu que, igual o Rodrigão falou, ele foi a público falar que se tivesse que andar com segurança, ele vai andar, que ele não tem medo, que futebol é isso, é pressão, e mostra como o cara se entregava, tanto fora de campo, né, como dentro. Eu acho que teve mais participação, assim, tirando os pontos positivos ali, né, que alguns jogos que ele fez, mas eu acho que ele tinha mais aquela liderança de capitão fora do campo, né, porque depois foi chegando outros medalhões e tal, então meio que foi ofuscando um pouco, mas a participação dele, cara, é essencial. É aquela retomada nossa ali, tipo, de o clube ser o que é hoje, ainda mais que você vê depois daquele gol que ele fez no Ceará, foi Ceará, né, no Castelão. Foi. Então, poxa, vai lá, abraça a torcida, e um jogador hoje abrir a boca para falar que se tiver que andar com segurança, eu vou andar, mas eu não vou me omitir, tipo assim, vou sempre botar minha cara para jogo. E sem contar outros lances, né, outros vídeos assim que a gente sempre viu nos bastidores, ele no vestiário, um jogo que o Gabigol poxa, fala lá, eu fiz gol, acho que quero minhas férias, né, quero minha folga, alguma coisa assim, aí ele grita lá que não acabou ainda para jogar, que se tiver que correr, sangrar para dar mais assistência, ele vai fazer, mas que não concordava com aquilo. Então você vê que isso é liderança. Porque, tipo assim, um jogador, um capitão, eu acho que fala pela vida, né? Também, assim, de fora do esporte. Sempre quando você tem uma liderança ou no trabalho, em algum lugar, o cara tá falando, você prende atenção, você fala assim, poxa, calma aí, vou escutar, vou agregar alguma coisa aqui. Então, acho que o Diego Ribas, por isso que hoje ele, né, seguiu outros caminhos aí fora do futebol. Então, acho que foi por causa disso, cara. Desde o início ali, ele sempre foi moldado com isso, né? Tem então a história que ele fala acho que da roupa, né, que ele joga lá e depois ele parou de jogar a roupa, que alguém deu uma crítica com ele, algo assim. Então, são as histórias que vai levando para a vida. Então, eu, pela idade, tudo assim, eu acho que não querendo tirar o João Gomes, não querendo tirar o próprio Willis, cara, que na época aí do futebol nosso, que eu digo ainda um pouco de sofrimento ainda ali, né? Tinha ano que era bom, tinha ano que era ruim, mas eu colocaria o Diego Ribas assim, é um top 1 para mim. Eu acho que recente aí não vem ninguém assim na mente que possa contribuir tanto no campo, né? Porque é difícil, cara. A gente flamenguista hoje pontuar alguém assim, não é querer ser modinha, não é querer ser nada, mas pontuar alguém fora do elenco de 19, ainda mais como o Ribas, cara, um cara que foi essencial no passe que ele deu. Aí mas fala assim, mas o cara meio que deu um balão. Mas você vê que não, o cara faz sinal ali, o Gabigol também faz sinal para ele, e o cara lança, entra bem, acho que ele dá o carrinho junto com a Arrascaeta, né? Não tô lembrando aqui se foi ele ou o Arrascaeta junto ali, que dá o carrinho. Então acho que eu coloco ele assim por causa do início. O início dele, que foi ele que foi o pioneiro, que recente aí dos anos para cá, que o Flamengo chegou nesse patamar que está agora. Muito bem, Jonas. O Rodrigo, tem um comentário aqui do More News, estava na tela agora há pouco aqui, ele fala, vocês achavam o Márcio Araújo um jogador raçudo? Eu achava. Era ruim para burro tecnicamente, mas corria. Você concorda com ele, Rodrigão? Não, ele corria e marcava pra caramba, né? Mas, pô, na hora de pegar a bola, jogar passar a bola, que era o problema. Ele fez o gol impedido lá contra o Vasco. Né? Outro Vasco, né? Pô, a gente pode citar um jogador também, que até era meio atacante, Luciano Jones, o Andinho, acho que vai lembrar dele. O Nélio. Nélio era raçudo também. Era raçudo. O Nélio era raçudo pra caramba. Inclusive, o pessoal falava que o carrinho do Nélio. Vocês já ouviram essa expressão? Carrinho do Nélio? Quando as coisas não estavam bem, ele para lateral do campo ali ficava dando carrinho, né? Era aquela bola que você vê que o cara não vai chegar, ela sai, vai pela linha assim, ele vai chegar. Aí, mas ele dava um carrinho. Não tá bem, ele dava aquele carrinho. Aí, galera,
A galera ia levantava. mas aí não ia. É o carrinho que não dá para chegar na bola, né? Aí o pessoal fala carrinho do Nelly. Era um jogador raçudo. E Era bom raçudo, também, sim. né? Bom Sim. jogador e raçudo. Eu entendi o que o Jonatas colocou ali, tá? Eu também achei legal. Porque, tipo assim, o Diego Ribas, ele contribuía dentro e fora de campo, né? Dentro de campo, ele não, podia estar mal, tal, foi mal em muitas episódios ali, mas ele nunca se escondeu, né? E fora de campo, ele tinha esse aspecto de liderança. Aí o Jonatas lembrou bem ali a passagem do Gabigol reclamando alguma coisa, ele falando, eu vou correr por você, eu vou sangrar por você, mas eu vou te dar a bola para você, né? Aquela ali foi bem marcante, aquela ali dele no Bem vestiário, líder mesmo. indo pro túnel, né? No túnel subindo pro campo, não foi? Foi bem bacana, bem marcante essa parte aí. Eu nem me recordava mais. Especificamente naquela final de 2019, ali ele foi Sim. raçudo, porque não era usual dele dar aquele carrinho, Sim. não era muita dele. Ele, Arrascaeta, e ele tomou a bola, ele, o Arrascaeta, num carrinho. Exatamente. Então, assim, mas era difícil Chuva. isso. A gente teve um pequeno problema aí com o Jonas, mas daqui a pouco ele volta aí. O Luciano, do Márcio Araújo, tem alguma coisa que você lembra, assim, que você poderia falar um pouquinho aí pra gente? O Márcio Araújo, cara, é o seguinte, ele era muito limitado, né? Ele sempre corria, ele tinha muita entrega, muita raça, muita vontade, ele buscava, assim, sabe? Mas ele tecnicamente ele era muito ruim, ele era muito fraco, ele tinha essa dificuldade no passe. Ele roubava e dava do lado, roubava e entregava do lado. Né? Mais fácil ele possível para ele não errar, né? Ele era muito limitado, mas vontade realmente não faltava nele, não. Ele corria, ele se dedicava, ele se esforçava, ele se entregava, mas assim, acho que todos ali tinham um certo nível, entendeu? Todos que foram mostrados ali, nem todos eram primor tecnicamente, não, mas tinha um certo nível. O Márcio Araújo, ele tá bem abaixo, assim. Ele era bem fraco, assim, tecnicamente, mas ele realmente, ele corria muito, ele tinha muita vontade, muita raça. Teve outros jogadores assim como ele, e também não teve um título de expressão, né? Ali também, se bem que o Mancuso também não teve. Ali os outros todos tiveram título. O Nélio aí, ó. Quem tava lá nos comentários do Nélio aí. Isso aí foi na despedida do Adriano. O homem tava lá do meu lado, né? Eu falei, vou tirar uma foto, o cara é brabo, né? Maneiro. Esse aí foi importante pro Flamengo pra caramba, esse cara aí.